mostrando aqui para vocês alguns dos procedimentos, tá? Verifique se você colocou seu usuário corretamente. Aqui, clique nesse olhinho aqui onde eu estou circulando. Para quê? Para verificar se você colocou sua senha certamente. Verifique se você não está com a economia de bateria ligada, se os seus dados móveis estão ativos e se o seu sinal de 4G está funcionando. Percebe que aqui, por exemplo, eu estou gravando um teste para vocês, né? Passando por situações que possivelmente aconteçam com o cliente antes dele dizer que dá erro. Ou seja, aqui, por exemplo, eu estou num local que a minha área estava muito ruim. Percebe que o meu 4G nem aparecendo estava, agora que apareceu novamente. Sempre certifique-se disso, que seu 4G está funcionando. Outra, escolha a promoção. Configuração, na verdade, tá? Desculpa. Aqui eu vou estar testando nessa configuração. Feito isso, você dá ligar a VPN. Nunca que você deve ficar aguardando só se conectando. Você sempre tem que vir aqui, ó, do lado da setinha giratória, tá? Aqui é os registros. O que é os registros? É esse aqui, ó. Quando ela está configurada aqui, ó, uma conexão, né? Ela está iniciada. Antes de dar erro ou de conectar, você não deve fechá-la e tentar outra. Você só deve tentar outra quando ela dá erro ou quando conecta. Ou seja, aqui eu vou para outra, Team Recompensas 2, mas sempre eu vou em registro. O que eu quero dizer com isso? Está em processo 02. Eu não posso sair dela e ir para outra configuração porque ela não me deu a resposta ainda. O que seria a resposta? Dizer se deu certo ou não. Quando ela dá erro, significaria que deu erro e que não funcionou. Aí você vai fazer o quê? Você vai para a próxima configuração. Se conectasse, ótimo, você permaneceria nela. Agora que ele deu erro, agora que eu posso sair e ir para a próxima opção. Beleza? Ó, outro procedimento seria o quê? Seria você pegar... Deixa eu só tentar nessa outra configuração aqui para ver. Já eu explico para vocês. Ó, novamente, processo 6. Aí o cliente que está só aqui, ele já vai alterar a configuração sem a necessidade. Aí o que ia acontecer? Ele ia sair de uma configuração que talvez fosse conectar sem saber. Então, ele tem que aguardar no registro e ver se essa configuração vai dar erro. Enquanto essa configuração não der erro conectar, ele não pode sair daqui, entendeu? Para testar outra. O procedimento da VPN é meio que simples quando você se aprende, tá? Ó, erro. Agora sim eu vou sair, certo? Para tentar outra. Outra coisa que você pode fazer. Você pode vir aqui em Config APN. Podemos perguntar para que serve isso? Essas configurações mudam um pouco, tá? Ajuda a conectar em certos pontos. Então, eu vou restaurar a minha aqui como padrão para estar mostrando para vocês como que a de vocês vai vir. Você vai clicar sobre ela, deslizar um pouco aqui para baixo. Aqui na minha tá tipo de autenticação aqui, PAP, tá? Quando você clica, ele vai dar algumas opções para você selecionar. Às vezes não está conectado em PAP, às vezes em SHAP conecta. Às vezes PAP ou SHAP conecta, entendeu? Vou dar um exemplo, vou botar em SHAP. Protocolo de APN, tá? Protocolo de APN vai vir assim, IPv4/IPv6. Às vezes até o roaming também vem assim, os dois IPv4/IPv6. O que você vai fazer? Você vai selecionar para IPv4, beleza? Tipo de APN, você vai apagar se tiver alguma outra coisa e vai certificar de deixar somente o default, dessa forma. Você dá um OK, tá? Quando você faz isso, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e salvar. Não adianta nada você alterar sem salvar, tá? Quando você salva, você vai voltar. Feito isso, você vai testar as configurações novamente, que você não conseguiu. Eu estou fazendo essa simulação testando poucas configurações para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso. Mas você vai testar todas de uma forma, vai alterar lá na APN, alguma opção que eu lhe recomendar, que eu lhe mandar você fazer. E aí você volta aqui, tá? Lembrando, sempre se atenta a isso. Um dos maiores erros do cliente é testou aqui 2 segundos, não deu nem a resposta, nem deu erro, ele sai para testar outro. Agora sim deu erro, agora a gente pode testar outro, tá? Outra coisa, o modo avião. O que seria o modo avião? Para que serviria? Tá vendo esse IP aqui, ó, TIM 100.112.146.253? Cada um vai ter um IP diferente, vai estar de uma forma, outro dia pode estar de outra. Então, o que isso aqui ajuda? Ajuda a conectar,
certo? Às vezes, quando você está no IP ruim, não conecta, mesmo tendo uma opção boa aí na sua região. Então, o que você vai fazer para alterar esse IP? Você vai colocar no modo avião. Quando você coloca no modo avião, percebe que vai ficar sem serviço, né? Vai ficar um aviãozinho, vai sumir o sinal da sua operadora. Quando você desabilita ele, alguns segundos vai continuar sem serviço. Então você vai aguardar voltar a rede, tá? A rede da sua operadora, o sinal. Então você vai aguardar esse sinal voltar. Não adianta nada você colocar para conectar sem ter o sinalzinho 4G. Sempre se atente a isso. Então você vai verificar aqui, tá? Tá testando na TIM, tá certo? Porque tem que esperar a rede voltar, certo? Ó, pessoal, a minha rede voltou, certo? A minha rede voltou já, depois que eu coloquei no modo avião. Olha como o IP mudou. O IP mudou. 100.99.79, ou seja, ele ficou abaixo de 100. Algumas regiões vai favorecer ele estar com IP acima de 100, outras regiões vai favorecer ele estar abaixo de 100. 100 que eu falo não é esse primeiro, os 3 números, é o depois do ponto, certo? Aqui onde está 99, então ele está abaixo de 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em registro e vou testar novamente, tá? Então, aqui mudou o IP. Às vezes, tá com a PN corretamente, às vezes uma configuração que fosse conectar, não conecta pelo fato do IP. Então, às vezes, você tá querendo usar a VPN, você coloca num IP diferente, tá? Lembrando que tem várias opções da sua operadora. Olha essa daqui, ó, essa TIM6 CDN. Para mim funcionou. Uma dessas opções CDN funcionou. Agora ele vai mostrar aqui a minha informação, a data de validade. É opcional vocês esperar carregar. Vocês podem vir aqui no xizinho, que aqui isso é para mostrar essas informações, certo? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, ó, aqui você já está conectado, ó, tá ali a chavinha e tudo, VPN ligada. Eu vou, na mesma configuração que está conectando, eu vou simular como se eu tivesse digitado o meu número errado. Número que eu quero dizer, o meu usuário, certo? Usuário e senha. Vai que você digitou alguma coisa errada. Por isso que é bom sempre se certificar. Eu vou conectar. Essa opção, ela vai conectar, ó. Sempre eu analiso no registro, certo? Como eu falei. Você vai aguardar, ela vai conectar, mas ela deu falha na autenticação. O que é o erro de falha na autenticação? O erro de falha na autenticação é exatamente o erro de você errar o usuário ou a senha, beleza? O erro de limiter é o seguinte, quando aparece um erro aqui de limite, é que você colocou o seu usuário e a sua senha certa, tá? Porém, você colocou esse usuário no outro celular. Você compartilhou o seu login com outra pessoa. Se outra pessoa logar, tá? Essa outra pessoa ou você não vai conseguir logar, porque o sistema aqui é programado para funcionar em apenas um aparelho. Apenas um aparelho, certo? Então, se você coloca em 2, ele vai dar o erro de limite com certeza. Outra opção que daria o erro de limite seria se você formatasse seu celular ou trocasse de celular, entendeu? Às vezes você troca de celular, vendeu esse celular, tá? Por mais que tenha apagado o aplicativo, mas você tá com outro celular diferente, outro dispositivo, e conecta o mesmo usuário e senha que eu lhe repassei há um tempo atrás, conecta nele. Por mais que ele esteja dentro da validade, ele vai dar o erro de limite. Quando acontecer isso, você nos informa que a gente vai limpar o seu device ID, tá? Dentro do nosso painel, quando a gente faz esse procedimentozinho, o cliente volta a ter o acesso dele liberado, tá? Deixando aqui algumas informações nesse vídeo, tá? Em caso você faça tudo esse procedimento corretamente ou esteja esquecendo de algo, você pode entrar em contato com a gente que a gente vai dar um suporte. Outra coisa que você poderia fazer, aqui no seu discador, você tem que saber se o seu saldo está válido ou expirado. Como assim saldo válido ou expirado? Aqui, ó, crédito expirado. Quando você bota asterisco 222 jogo da velha, certo? E liga, dá crédito expirado. Por quê? Porque eu não tenho um saldo e não está na validade. Se eu tivesse algum saldo na validade, o que seria saldo válido? Saldo válido não é só você ter quantidades grandes de crédito. Ter alguns reais em crédito que dá para você contratar um pacote de internet da própria TIM ou da sua operadora. Se você tiver, vou dar um exemplo, se você tiver aqui 0,001 centavo de crédito e tiver aqui uma validadezinha, quer dizer que ele está válido. Esse crédito só não vai servir para nada para você contratar algum serviço da TIM ou etc. Mas ele vai estar válido, vai estar dentro da validade. Quando ele tiver expirado, aparece aqui, expirado, beleza?